Olá, amigos, que todos tenham um feliz e belo sábado ao lado do Salvador Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, 11 de junho, começa uma nova lição, que é a lição de número 12, que ela tem como título José, Príncipe do Egito. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 41, 42 e 43. E ali é mencionado que José, o filho de Jacó, humildemente ele se apresenta diante do faraó para desvendar seus sonhos perturbadores. E com bastante autoridade e convicção, ele transmitiu a mensagem de Deus sem que alguma palavra fosse dita com insegurança. E mediante da certeza de que cada palavra que ele falasse sairia da boca de Deus, que iria transmitir àquele governante, essas palavras provocaram uma profunda admiração no soberano governante do Egito. E ele, muito emocionado, o faraó, ele disse, isto diante dos oficiais daquele país: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 38. E ainda, o grande governante do Egito, ele ainda continuou falando. E olha o que ele diz, que está lá no verso para memorizar da lição dessa semana. Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito, que está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículos 41. E aqui, o grande faraó do Egito dando autoridade para José administrar o seu país. Vejam o que Deus não faz no coração de uma pessoa que não conhece a Ele, Deus. Vejamos, olha, da administração de uma prisão do governo de uma nação assim poderosa, na época que era o Egito, até o próprio Potifar, que um dia ele acusou injustamente, ele e a sua casa tiveram que se inclinar diante do homem temente a Deus chamado José, porque o faraó deu autoridade para ele administrar o país. E aquele que um dia se humilhou, o Senhor agora o exaltou. E através dele, José, toda a terra foi salva na época, naquele momento. Porque uma fome se prevaleceu durante todo um bom tempo, durante aquele país e também no mundo, que está lá em Gênesis, seu capítulo 41, versículo 57. Ele, José, inspirado por Deus, ele administrou muito bem essa situação e ali não faltou alimento para o seu país, faltaram alimentos para as demais nações que vinham ao encontro do Egito em busca de ajuda. Vejamos, meus amigos, e agora José, ele não está mais sonhando. Ou talvez conversando com seus irmãos sobre seus sonhos. Ou talvez dando interpretações de sonhos. E sim, agora ele estava vivendo um momento como uma autoridade, como aquele que ele queria realmente ser o líder de uma nação, o líder de uma família. Estava vivendo o cumprimento do que ele sonhara, que foi por Deus. Era a profecia se cumprindo na vida de José. Ouvindo
sim, falar assim da fartura que estava tendo lá no Egito e vendo, né, que seus filhos inertes diante da fome que assolava ali Hebron, Jacó enviou os seus filhos para buscar ajuda e trazer alimentos. Os 10 filhos de Jacó, eles seguiram viagem esperançosos, né, até chegarem perante aquele grande governador do Egito, onde lá todos foram obrigados a se curvar diante de José sem saber quem ele era. Onde José lhes dirigiu aqueles irmãos que eles não sabiam que era realmente José, que ele dirigiu assim duras palavras ríspidas, né, para educar aqueles irmãos rebeldes. E mesmo assim com o coração assim triste, né, palpitante dele falar aquilo, dizendo ao contrário, né, que ele estava sentindo, que está lá em Gênesis 42, ele teve que falar aquilo para os seus irmãos, como correção. E os irmãos de José tremeram na base. Quando eles foram assim testados, né, e humilhados por aquele governante que estava diante deles. E o que acabou os lançando assim numa prisão preventiva, como uma correção. E após 3 dias, lhe concedeu um habeas corpus, os livrou, né, da preventiva, nos livrou da prisão, menos aquele que um dia seria a garantia, né, para eles retornarem de Hebron para o Egito novamente, e serviu como garantia do seu querido Benjamim, o outro irmão. Quando eles temeram que a segurança de Benjamim estava ameaçada, né, que está lá em Gênesis, capítulo 44, eles imploraram por graça diante daquele homem governante poderoso que estava diante deles, a quem eles achavam que era o faraó. E quando José revelou assim a sua verdadeira identidade, foi só alegria, choro, arrependimento pela maldade, né, que fizeram com ele, que eles haviam feito assim no passado. E eles entenderam que, apesar do que eles haviam feito, Deus reverteu tudo em bênçãos. Deus reverteu, né, a maldade que eles fizeram em bem. Amigos, e nessa semana nós estudaremos detalhes, né, da vida do filho de José, do filho de Jacó, José, lá no Egito, sob a atuação dele como um grande governante. Estudaremos, né, como foi a ascensão de José ao poder daquele grandioso país. E veremos, né, que o êxito de José no Egito foi porque Deus lhe dava sabedoria, entendimento, inteligência para que ele pudesse resolver os problemas que apareciam. Veremos nessa semana como José confrontou seus irmãos e que isto revelou-se uma tremenda providência divina. Observaremos qual grande efeito foi a presença de Benjamim no curso assim, né, dos eventos, né, que aconteceram, e porque ele, José, acabou colocando o dinheiro dentro do saco de mantimentos de Benjamim.
e não dos outros irmãos. Estudaremos, as lições de amor, de perdão, de fé e esperança, onde nós podemos encontrar nessa bela história de José no Egito. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque Ele, Deus, Ele tem muitas provisões para você e para sua família, cujo interesse dele é salvar por amor. E Ele quer levá-los até as mansões celestiais. Que você, meu amigo, minha amiga, tenhas um feliz dia. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.